Notícia que acabou de sair. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, acatou o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e enviou para o juiz Sérgio Moro o inquérito contra o ex-presidente Lula. Andréia Sadi, a gente tinha comentado, né, esse pedido feito pelo Procurador-Geral da República na sexta-feira, se tinha avaliado aí agora as consequências disso com a decisão do Supremo. Pois é, Sérgio, o ministro Teori Zavascki enviou lá para Curitiba as investigações referentes ao triplex no Guarujá e o sítio de Atibaia, que seriam do ex-presidente Lula. Mas o ministro Teori Zavascki, ele anulou aquelas gravações entre a presidente afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, em que eles discutiam aquele termo de posse. Lembra que Lula foi indicado para ser ministro da Casa Civil? E aí a presidente Dilma falava com ele neste áudio que foi divulgado pelo juiz Sérgio Moro à época, e o ministro Teori Zavascki, nessa decisão de hoje, nesse despacho, um despacho duro, ele diz que o juiz Sérgio Moro teria usurpado aí a competência ao ter divulgado esses áudios, então ele anulou essa parte, esse trecho, mas enviou as investigações referentes ao triplex no Guarujá e também ao sítio em Atibaia. Sérgio, duas avaliações que a gente já pode fazer de cara. A primeira, que a gente falou aqui na sexta-feira, de toda aquela preocupação do ex-presidente e de seus familiares também, de que, sem foro, ele iria parar nas mãos do juiz Sérgio Moro, que acabou acontecendo agora. O ministro Teori Zavascki enviando toda essa investigação lá para Curitiba. Tanto eles tinham essa preocupação que Lula topou virar ministro da Casa Civil. Foi uma discussão aqui em Brasília isso, se ia, se não ia, porque ele dizia que ser ministro, depois de ter sido presidente, não era uma coisa que um ex-presidente poderia topar, porque essa proposta tinha sido feita, inclusive, em 2015, ele tinha negado. Então, por isso que foi uma surpresa quando ele aceitou virar ministro da Casa Civil, acabou nunca virando, de fato, assumindo ali a Casa Civil. Essa é uma das primeiras avaliações. A outra, que ao anular essas gravações, o ministro Teori Zavascki, com essa decisão, era exatamente esse o argumento do Palácio do Planalto, que o juiz Sérgio Moro não tinha competência diante porque a presidente Dilma tem foro privilegiado. Então, parte aí dessa avaliação do Palácio do Planalto, do argumento deles à época, está confirmado pelo ministro Teori Zavascki. E, além disso, o ministro Teori Zavascki decidiu também que parte da investigação que envolve a presidente afastada Dilma Rousseff ficará no Supremo. Mas o ministro Teori ainda não abriu este inquérito contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Sérgio. Bom, então o que a gente pode observar aí nessa decisão do ministro Teori Zavascki, Andréia, é que tem uma notícia, digamos, mais favorável ao núcleo da presidente afastada, né, Dilma Rousseff, e uma outra mais contrária e favorável aos opositores do PT. Exato, e isso, claro, vai ser usado na comissão de impeachment, no processo de impeachment, que a gente vai ver, isso vai se desdobrar. Toda essa preocupação do PT com o processo de impeachment, Sérgio, mas é mais ainda com o ex-presidente Lula, porque Lula é o candidato deles para 2018. Não, o próprio PT, a gente conversa com os parlamentares, a gente já falou isso aqui no Em Pauta também. Vários parlamentares do PT, eles têm dúvidas sobre se eles querem o retorno da presidente afastada, porque eles ganharam um discurso com o afastamento dela. Esse discurso do golpe, eles estão de olho em 2018. Alguns senadores, inclusive, já me disseram que eles, com esse afastamento da presidente, eles conseguiram criar esse discurso para preparar o terreno para 2018. Mas com essa decisão do ministro Teori e agora todas essas investigações nas mãos do juiz Sérgio Moro, tem um fator imponderável, que é a Operação Lava Jato, que é o que de fato preocupa o PT. Então, Lula vai ser candidato por vontade do PT ou a Lava Jato vai impedir isso antes? Essa é a dúvida do PT. Se a gente trouxer agora a questão para o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, a questão da anulação das gravações, do efeito dessas gravações entre Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, embora o tema não esteja em julgamento na comissão especial e depois no plenário, isso pode de alguma forma influenciar na decisão aí, na própria articulação de petistas e partidos simpatizantes e oposição, Andréia?
Sérgio, eu acho que a gente vai ter que acompanhar esses desdobramentos para ver como isso vai influenciar na comissão. Mas o alvo da comissão é a presidente, não é o ex-presidente Lula, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, tem que esperar. Essa decisão acabou de sair, vamos ver como é que isso vai repercutir entre os parlamentares. Mas eu acho também que já está numa fase muito adiantada. Os trabalhos já estão muito adiantados ali na comissão. Muitos senadores, como eu disse, próprios senadores do PT. A gente não vê esse movimento todo para salvar a presidente desse afastamento definitivo. Então, vamos aguardar para ver, mas eu acredito, assim, numa primeira avaliação, que isso não vai ter um impacto na comissão de impeachment. É mais uma discussão política. Isso vai ser um discurso, sim, dos parlamentares, vão usar a tribuna ali, os deputados, toda essa tropa de choque aliada da presidente, com certeza a gente vai ver muita repercussão sobre isso e muito discurso sobre isso, porque foi uma questão polêmica, de fato, à época, quando esses áudios foram divulgados na ocasião em que a presidente indicou Lula para ser ministro da Casa Civil. Sérgio.